Alô, bom dia, eu sou o Malalo e hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um vídeo falando sobre Cyberpunk Edgerunners. Mais especificamente, eu quero conversar sobre o começo da história, quais são os temas que são retratados ao longo da narrativa, como que esse anime tenta adaptar o jogo Cyberpunk 2077 e também toda a estética cyberpunk, o subgênero cyberpunk, tudo que está relacionado com esse nome em si, que carrega bastante significado por si só, e eu também quero discutir um pouquinho a minha opinião a respeito de algumas músicas, a animação, o jeito que algumas habilidades são retratadas, a tecnologia inteira, e todas essas coisinhas assim que eu simplesmente estou a fim de falar sobre. No caso, uma coisinha que eu quero adicionar é que no começo do vídeo vai ter muita edição, e eu fiz isso meio que como um teste, uma sugestão do meu amigo André, então se vocês curtiram esse estilo, pode comentar aí embaixo, mas provavelmente não vai ser algo que eu vou fazer muito no canal, porque dá bastante trabalho. E lembra, vai ser só o comecinho, então depois da introdução vai voltar ali pra minha cara com eu só falando o que eu tô a fim de falar. Sem mais delongas, vamos começar. Pra gente iniciar, eu quero introduzir o que é Cyberpunk, porque antes de ser um jogo ou um anime, Cyberpunk sempre foi um subgênero da ficção científica que se trata de um hiperfuturismo, uma tecnologia muito avançada, combinada com uma questão de subjugação do povo, interesses corporativos ou de força maior, que acabam por reprimir a população e, em vários aspectos, diminuir a qualidade de vida que seria esperada em um cenário tão avançado. Com base nisso foi criado também uma estética, que é a estética cyberpunk, e tudo que eu vou discutir aqui toma como base principal essas ideias. O futurismo, tecnologia muito doida e, cara, simplesmente governos e empresas abusando da galera. Com base nesses conceitos, foi criado um RPG de mesa por volta de 1980 e pouco, e com base nesse RPG de mesa, foi criado um jogo que se chama Cyberpunk 2077. Muito provavelmente eu vou fazer um vídeo só sobre ele, mas o que vocês precisam saber é que com base nesse jogo foi criado o anime Cyberpunk Edgerunners. Com tudo isso dito, o desenho fica encarregado de apresentar esse universo e esses conceitos em 10 episódios de uma maneira que seja clara, dê pra gente entender os temas e também, obviamente, com a sua própria narrativa original. O universo em si, ele compartilha com o 2077, então muitas localizações, grandes empresas muito importantes e até mesmo alguns personagens são compartilhados entre os dois. E isso dá muita oportunidade deles já pegarem algumas coisinhas para trazer realmente para a história e então iniciar uma base, um fundamento para tudo isso. Uma das principais decisões tomadas foi então colocar o Edgerunners em 2076, um ano antes do jogo, porque dessa forma eles conseguem utilizar praticamente todas as tecnologias, todos os cenários, tudo que já é pré-existente, tendo que se esforçar realmente só em produzir a tal da história. E falando um pouco sobre ela, eu quero adentrar sem dar grandes spoilers. A narrativa segue um jovem chamado David Martinez que vem de uma parte pobre de Night City, que no caso é a mesma cidade que o jogo de Cyberpunk se passa. Ele nunca teve as melhores condições de vida, só que ele consegue se manter porque a mãe dele se mata de trabalhar para sustentar os dois e colocar também o David em uma das escolas de maior prestígio de todos, que é controlado pela empresa Arasaka. No entanto, em um acidente, ela acaba morrendo e o David é só colocado numa situação em que ele não tem nada para fazer. Ele é jogado aos ventos e, como ele não tem nada de mais premium e do melhor, a mãe dele não é socorrida, eles não conseguem basicamente nenhum atendimento e ele fica realmente sem nada. Ele não consegue mais seguir essa escola que ele tá e ele literalmente não consegue nem entrar no apartamento dele sem quebrar tudo porque ele não tá mais pagando. Nessa situação de desespero, o David acaba instalando um implante que ele consegue
da mãe dele, basicamente. Por algum motivo a mãe dele tinha isso guardado e ele acaba instalando no próprio corpo. O que é esse implante? É um Sandevistan. E explorando um pouco mais todo esse universo, o Sandevistan é um dos sistemas operacionais que é disponível ao público e ele aumenta os seus reflexos ao ponto de que você consegue praticamente desacelerar o tempo por um curto período. Então você consegue se mover extremamente rápido, com tudo muito aguçado, podendo desviar de balas ou simplesmente sair correndo em velocidades absurdas. Mas de novo, você não pode usar muito desse poder, porque caso você faça isso, o seu corpo começa a ter graves problemas, a sua mente é sobrecarregada e então você acaba tendo praticamente doenças, você começa a ficar meio doido, que entra aí na cyberpsicose, que é uma doença específica desse universo, e a gente de novo vê mais e mais conceitos do jogo sendo apropriados pro anime com base nesse sistema. E por que ele faz isso? Primeiro que ele coloca pra ter um pouco de vingança, ele usa isso pra bater num moleque do colégio dele que era ricão e ficava meio que fazendo bullying com ele, mas depois ele toma como uma oportunidade pra fazer dinheiro, meio que como um ladrão, roubando, porque ele tem essa velocidade super insana, ele tem esses sentidos muito absurdos e ele só pode sair catando qualquer coisa. Com isso, ele encontra alguns mercenários e se junta ao bando deles. E daí vem o Cyberpunk Edge Runners, porque os Edge Runners em si são os tais dos mercenários no universo. Uma coisa que eu acho bem interessante dessa dinâmica do protagonista é o próprio poder dele, o Sandevistan. De certa forma, ele é extremamente quebrado, e ele dá muito poder a ele, sem ele precisar de muito mais coisa. Então acaba que ele realmente é um personagem útil no meio desses outros mercenários, que são todos extremamente mais experientes que ele, e que tem algumas outras coisas que também por si só são muito doidas. Mas mesmo assim ele é limitado, ele não pode abusar de tudo isso, porque senão ele vai sofrer graves consequências. A gente vê alguns outros poderes similares em outros animes, como por exemplo no Dragon Ball, o Goku tem o tal do Kaioken, que amplifica o poder dele por várias vezes, mas se ele usar muito, ele vai destruir o corpo dele. Esse poder limitado traz de novo uma dinâmica bem interessante, porque o protagonista pode ser útil, só que ele não pode ser quebrado, porque ele não pode simplesmente fazer com que o poder dele defina ele completamente, ele tem que fazer mais outras coisas. E a gente vê isso com o David aprendendo mais técnicas. Ele vai aprendendo a dar tiro legal, ele vai aprendendo a lidar com situações em que está tendo uma crise no grupo, tudo isso vai mostrando um desenvolvimento legal do sistema de poder dele especificamente. Outra coisa muito interessante é a decisão de incluir o nosso protagonista nesse grupo de mercenários, porque com isso a gente consegue ter uma exploração ainda melhor do tema principal. A gente vê toda essa galera que vem de um background de pobreza, um background, assim, realmente de pessoas que nunca deram muito certo na vida, se juntando para tentar se rebelar contra todo esse grande sistema, que inevitavelmente entra em conflito com eles, e é assim que as grandes confrontações e batalhas acontecem nesse desenho. Além disso, a gente vê exploração de alguns outros temas, com abuso de substância, com muitas pessoas caindo nessa de colocar cada vez mais implantes, entrando no estado de cyberpsicose, levando esses tais poderes ao limite e acabando por enlouquecer. E além disso, a gente também vê algumas outras coisas que são um pouco mais genéricas, como o poder da amizade, exploração do amor e tudo mais. Isso é o que acaba pegando boa parte do apelo emocional da série, só que eu acho que todo esse aspecto é muito bem feito e, embora seja claramente genérico, você consegue perceber uma boa ênfase em tentar fazer o negócio parecer o mais original e menos manjado possível, basicamente. Caso você assistiu o vídeo até aqui e não viu o Edge Runners nunca, eu recomendo extremamente. São 10 episódios, cada um com 20 minutos, então se trata de um negócio um pouco mais curtinho do que a grande média dos animes e principalmente das séries, que são 40 minutos por episódio, acaba sendo um bagulho tenso, e já acabou. É isso, são 10 episódios,
pronto, VaptVupt, não vai ter mais nada depois, a história já tá completamente concluída. Com isso, eu encerro a parte da discussão maior sobre a história, os temas e tudo mais, para agora partir para um negócio um pouco mais divertido, que é só falando sobre a minha opinião a respeito de tudo. E como sempre, a primeira metade do vídeo é normalmente mais planejada, e isso aqui é mais eu só falando e falando e falando. Então, sem mais delongas, bora começar essa porçãozinha aqui, e a primeira coisa que eu quero falar é sobre a trilha sonora. Uma coisa que eles fazem muito bem é reaproveitar músicas que estão no próprio jogo. Eles não fizeram muita coisa por si só. Só que a verdade é que o próprio jogo tem muitas rádios. Você consegue ir dirigindo carros, motos, etc. enquanto você vai escutando uma seleção até que bem ampla de canções originais. E eles só pegaram essas canções e botaram no anime. Cara, encaixou muito bem, faz sentido no universo. Você consegue imaginar pessoas produzindo essas músicas em todo o contexto que é apresentado, e também, mano, você consegue imaginar os próprios personagens ouvindo essas canções. Eu quero dar destaque específico para 3 específicas. Destaque específico para 3 específicas. Beleza, né, Lucas? A primeira que eu quero comentar a respeito é I Really Want to Stay at Your House, que é conhecido como a música tema da depressão do anime. Nas cenas mais impactantes e emocionantes, eles costumam tocar essa música, principalmente quando se trata de novo do tema de exploração do amor, que é um pouco mais genérico, mas que eles também tentam abordar nesse desenho. A verdade é que não tem nada demais teoricamente na letra, é só uma menininha tipo, ah não, bora pra festa, eu quero ficar na sua casa, essas coisas. Só que eles colocam tantos efeitos e tanta coisa em cima pra dar essa pegada e esse estilo futurista que não vira um bagulho que é só, esse bagulhinho de amor. Vira um negócio totalmente diferente. Não tem muito como eu descrever. E eu também não manjo muito de música, então eu não vou tentar descrever. A segunda música é Who's Ready for Tomorrow, que, assim como a prévia, também é dos rádios do Cyberpunk. E no caso, essa aqui toca numa cena mais introdutória do personagem e da cidade. Enquanto o nosso protagonista, David, vai andando pelas ruas de Night City, a gente vê essa música sendo tocada. E de novo, o que eu mais gosto é como você consegue realmente imaginar o protagonista escutando essa música, além de que ela descreve ele muito bem. E eu pessoalmente só acho ela legal, eu acho ela uma música boa de você ouvir. Por último, eu quero dar uma atençãozinha especial para a abertura, que chama This Fire. E uma coisa muito doida é que essa abertura, ao contrário das outras músicas, não é de uma rádio. Não, ela é até que bem antiguinha e foi feita por uma banda de rock alternativo mais ou menos 20 anos atrás, chamada Franz Ferdinand. Então você vê um clássico do rock alternativo sendo representado aqui, e eu acho, mano, que acabou encaixando muito bem. Primeira vez que eu ouvi, eu realmente achei que era uma música original e nova pro universo cyberpunk. Só que mesmo ela sendo tão velha, ela consegue se encaixar com tudo isso, todos esses aspectos. E uma coisa muito importante é o tema principal que o cantor repete e que é o foco da música. Existe esse fogo que está queimando dentro de mim e eu quero botar fogo na cidade. Eu quero que esse fogo em mim queime tudo em volta. E, obviamente, isso se trata desse confronto ao sistema que os personagens estão querendo retratar. Agora vamos partir para alguns comentários finais. A animação foi muito bem feita. Tudo ficou extremamente fluido e uma coisa que eu quero elogiar pra caramba é justamente o efeito do Sandevistan. No jogo, o Sandevistan só desacelera o tempo, é só isso. Você tem um filtrozinho meio diferente na tela, mas é nada demais. No anime, eles colocaram algo
que no caso o personagem se move, mas imagens dele no passado continuam no lugar. Isso dá uma ideia muito boa da velocidade, como se ele fosse tão rápido, mas tão rápido, que a luz dele antes ainda tá chegando nos seus olhos enquanto ele já tá se movendo. E a gente vê todas as duplicatas, acaba sendo uma estética muito diferente. E para um poder de protagonista, cara, ficou bem melhor do que a versão original, que é só tipo um filtro na tela. Ia ser muito sem graça se fosse só isso. Eles conseguiram fazer com que realmente parecesse algo muito mais espetacular do que originalmente é no jogo. Com isso, eu vou encerrar o vídeo. Muito obrigado se você assistiu até aqui, e se você gostou, por favor, dá um like, se inscreve, comenta alguma coisa, pá. Tudo isso obviamente ajuda bastante o canal, e eu tô só começando, esse aqui é o meu terceiro vídeo aqui, então caso você queira dar uma força, mano, seria muito apreciado mesmo. Caso você queira que eu comente alguma outra coisa a respeito do Cyberpunk Edgerunners, por favor também fala pra mim, porque, de novo, eu provavelmente vou fazer algum vídeo específico do jogo, e nesse vídeo do jogo talvez eu possa incluir mais alguma coisinha ou outra sobre o anime. Então com isso, eu vou acabar mesmo. Muito obrigado, valeu, falou e até a próxima!